Então, prosseguindo o julgamento, eu passo a palavra em debate à defesa técnica do réu Claudinei, Dr. Alex Caldas de Souza e Ricardo Pereira Canterge. Isso? Os senhores têm, então, 1h30 e mais o acréscimo dos 5 minutos que constou no início da ata. Então, os senhores têm, já o cronômetro já sai de 1h35 minutos. Certo? Ok. Com a palavra, senhores. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, doutor Silvio Beleza, presidente do Secretário Tribunal de Júri, receba, por favor, a homenagem deste defensor, o carinho e satisfação que temos por Vossa Excelência como presidente do tribunal. Obrigado. Da mesma forma, o doutor João Cleis, combativo, inteligente, promotor, educado, cortês e defendendo seus ideais e aquilo que o senhor interpreta na prova, por favor, receba também a homenagem deste defensor. Assistente de acusação, doutor Jaco Paim e a sua banca, também igualmente combativo, educados, corteses e inteligentes, por favor, recebam também a homenagem deste defensor. Não vou tomar muito tempo. Também a assistência, a doutora Aline, seu esposo, a esposa do doutor Jabes, a mãe do réu, que também está aqui, a dona Terezinha, receba uma homenagem sincera desse defensor. Claudinei, igualmente. Senhores jurados, os últimos a serem cumprimentados, não é por falta de respeito, e nem por grau de importância menor, muito pelo contrário. São vossas excelências que vão julgar o seu semelhante. E eu lembrava aqui atentamente, de uma situação, sabe aquele símbolo da justiça? A mulher vendada, com uma espada na mão e uma balança na outra? Aquele símbolo da justiça, ela não é vendada porque ela é cega. Ela é vendada porque tem que fazer justiça sem ver a quem. Com a força, com rigor, na medida e proporção. Seja preto, pobre, negro, filho de juiz, filho de promotor, com antecedentes, sem antecedentes. E é isto o que nós viemos trazer. Lembrava de Salomão aqui. Sempre que Salomão, alguém levava alguma coisa para Salomão, algum debate, alguma situação, ele botava uma das mãos sobre um dos ouvidos. Certa vez ele foi perguntado por que ele assim procedia. Para guardar um ouvido para outra parte. Peço humildemente a Vossas Excelências que guardem um ouvido para a defesa. Porque nós viemos aqui também trazer alguns elementos, trazer a nossa visão, o nosso ponto de vista sobre esta prova aqui. Que ela é sim dúbia e ela é sim falha. Eu já fiz outros 2 plenários do júri aqui em Caxias do Sul. Um de brigadianos, que eles ficaram 3 anos e 8 meses presos e foram absolvidos no plenário. Com pedido de juiz, com desembargador e com tudo. E foram absolvidos. Fiz um outro júri junto com o doutor Alex Calda, do Enor Ferreira de Souza Filho. Também quase 4 anos preso. E foram absolvidos no plenário. Vossas Excelências não estão desautorizadas a isso. Não estão. O que nós vamos analisar, e é por isso que são 7 cabeças, 7 sentenças, para dar um veredito verdadeiramente dito do que tem nesta prova, do que pode e do que não pode, de como ocorreu. É só diz que me diz que na prova pericial vale para um lado, não vale para o outro. Para algumas coisas são importantes o laudo, para as outras não. Para alguma coisa o laudo presta, para outra não presta. Ah, não, essa pegada aqui, esse perito não pode dizer isso, mas o perito é do GP. É o mesmo perito que faz as considerações. Ah, mas não dá, né? Não dá, uma hora vale, outra hora não vale. Não é assim. E é por isso que eu venho trazer também um outro ponto de vista. Venho trazer uma visão. E é por isso que tem defesa e tem Ministério Público. Se não bastava o Ministério Público, nós faríamos um papel do palhaço. O Ministério Público pede, está tudo certo. Não! Não é assim. Justiça é assim que se faz. Erros judiciários acontecem aos montes. É só colocar no YouTube. Coloca no YouTube. Erro em reconhecimento é a maior causa de condenações e de prisões indevidas no Brasil. Acham que não existe? No Fantástico não apareceu o menino Douglas lá, no Rio de Janeiro, que foi reconhecido pela mãe, que estava junto ao lado quando o filho morreu, reconhecido como sem sombra de dúvida. E aí
a reportagem ela é tão crucial que ela diz o seguinte: e a família prova a inocência. Não é Ministério Público, não é polícia, não é juiz. E a família prova a inocência. Se quiserem, eu mostro. Basta eu botar no YouTube a reportagem. Trechinho, já diz logo de cara isso. Erros acontecem. Acontecem. A gente começa já por uma denúncia nesse processo. Não, olha, eu não estou estreando hoje no plenário de julho. Eu já faço alguns anos que eu faço isso. Talvez não tanto tempo quanto os doutores, mas já tenho alguma experiência. E eu leio direto laudo de auto-necropsia. Eu me apavorei quando vi esse auto-necropsia que não diz o horário da morte da pessoa. E tem meios para isso. Mas por que isso é importante? Isso é tão importante porque na denúncia diz o seguinte: no dia 29 de novembro, durante a madrugada. Sabe o que é madrugada? É da meia-noite às 6 da manhã. E agora? Se ele tiver um álibi para as 3, podia ser às 4. Se ele tiver álibi para as 3 ou às 4, podia ser às 2, podia ser a 1, como agora nós temos um intervalo de tempo que ele saiu, e ele tem que explicar todos os mínimos detalhes. E quando ele não explica, é engraçado, quem tem que provar alguma coisa não é o réu, é o Ministério Público. Ele tem que dizer: olha, tem prova aqui. Aí traz aqui, um arsenal! E esse arsenal aqui não foi achado sangue humano. Não! Foi passado luminol. As roupas deles todas apreendidas. Inclusive quando pegaram a camiseta rosa, pegaram uma rosa e uma salmão. Posso mostrar para vocês. Pegaram mais, pegaram calças, pegaram tênis. Quando acharam um tênis 38, o que disseram? Bingo! Achamos! É agora! E aí o que acontece? Não tem nada, né? Não tem. Não tem sangue, não tem. Lá tem uma pegada. A pegada diz o perito do IGP, e não é perito contratado por ele, é do IGP. É 38. E a dele é quanto? É 40. Ah, mas tudo bem, a gente dá um jeitinho para aumentar 2 números. Que isso? Mas é assim que se faz? E eu não posso reclamar, eu não posso achar que não tem provas? Eu não posso achar que não tem provas? Eu não posso achar que podiam ter feito mais? A justiça presta um serviço. O doutor tem uma jurisdição. São servidores públicos e passível de críticas. E por isso que tem recursos. Senão não teríamos recursos mais. Acabávamos, decidíamos aqui, deu, acabou. Não, tem desembargadores, tem STJ, tem STF. Por quê? Porque é assim. Tem que existir a possibilidade de ser revista aquela decisão, porque ela pode errar. E eu digo para vossas excelências com tranquilidade: a justiça, não que queira, mas erra e muito. E muito. Todos os dias. Para o bem e para o mal. Deveria? Não. Ah, se fosse num país sério, as provas são feitas com muito mais rigor. Não é assim no achismo, pega um monte de coisa, não acha sangue nada, mas traz aqui e expõe, como se tivesse grandes coisas aqui. Doutor, deixa eu só acrescentar uma coisa. Você sabe como é que se procede uma investigação criminal num país sério? E vocês têm conhecimento de como é que se procede uma investigação criminal num país sério? Não basta que digam que a Dinara, ou que o Jusseu, ou que qualquer outro jurado, ou que o Alex, ou que o doutor promotor de justiça praticou um crime, e que quando esse sujeito praticou um crime, inquire-se ele, chega-se, empareta-se esse sujeito e se diz a ele: prove a sua inocência. Não é assim que funciona num país sério. E vocês precisam ter em mente, porque quando a gente quer, quando a gente deseja, quando a gente vem aqui em plenário gritar que nós queremos todos que o Brasil seja um país sério, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: que todos nós, sem exceção, estamos sujeitos à lei. E é por isso que a defesa faz tantas consignações em atas, para que não sejam praticadas ilegalidades. Mas mais, quando a gente fala que num país sério, uma investigação se procede de forma séria,
A defesa o faz por uma razão bem clara, para que se evitem condenações a rodo, para que se evitem condenações a Deus dará, para que se evitem condenações de inocentes de balde, para que se evitem condenações de inocentes com base em reconhecimentos dúbios, em diz que me diz que. Vocês sabem como é que funciona uma investigação no país sério? Funciona assim. Há uma suspeita de autor de um crime. Junto com essa suspeita, existem outras 3 ou 4 possibilidades. Podia ter sido Fábio, podia ter sido o possível amante, que foi mencionado pela Camila no primeiro depoimento dela. Agora, o que se diz aqui nesse processo é que esse amante era de 5 anos atrás, não sei. Eu não estava lá, eu não conhecia Simone. O que eu sei é que lá no início do processo, esse amante era relevante. E tanto era relevante a história desse amante que o Fábio ficou preocupado com esse amante também. E há preocupação porque o Fábio verbaliza isso no depoimento dele. O Fábio, em tese, estava em Torres. Mas sabe o que é que nós teríamos feito se esse fosse um país sério? Se esse fosse um país onde, inclusive, há pena de morte. Como vocês podem presumir, talvez qual o promotor de justiça esteja a querer fazer referência. Se esse fosse um país sério, sabe o que nós haveríamos feito? Nós haveríamos feito um levantamento videográfico, inclusive da cidade de Torres, para saber o seguinte: se o Fábio, naquele dia, no endereço dele, que ele disse que, olha, estava sozinho, mas o Claudinei tinha um álibi, tudo bem, tem uma contradiçãozinha aqui com relação ao horário, que estava todo mundo meio chumbado no trago, mas daí o álibi do Claudinei não funciona. Mas daí o Fábio não tinha álibi nenhum, mas ele estava em Torres. Ele estava em Torres, vocês têm certeza disso? Durante o primeiro horário, no início da noite, final do dia, é possível que ele estivesse. De manhã, quando ele retorna, quando ele vem para Caxias do Sul para acompanhar o velório, ele estava em Torres. Agora, o Ministério Público, a polícia, alguma dessas autoridades em algum momento se movimenta para fazer um levantamento videográfico da região, para pegar sinal de câmera CIOSP, que eu não sei se todas se chama CIOSP também, essas câmeras que ficam na rua, para saber se eventualmente o carro do Pavão se movimentou daquela região para cá. Não. Essa polícia, esse Ministério Público, que quer aqui um país sério, com pena de morte, e diz inclusive a vocês o seguinte: sintam-se legitimados para condenar como se condenassem à morte alguém por um crime tão bárbaro, com provas tão parcas, com provas tão chulas, com provas tão preguiçosas. Esse Ministério Público, essa polícia, essa investigação realizada no processo, ela não se interessa quando, ainda antes de se suspeitar do Claudinei, propriamente, no primeiro momento, se suspeitar de todo mundo, há no processo, lá no início, referências a um taxista que haviam visto nas imediações documentadas. E o doutor Ricardo vai comentar isso, vai especificar isso, mas há referência clara de que 3 pessoas no processo, independentes entre si, que não eram amigos, que não eram próximos, perceberam o seguinte: olha só, vejam bem. Todas ligaram para a Brigada Militar para falar do táxi. Ao Todas, táxi. 3 pessoas. E tinha um ao táxi todo são que- 4 pessoas que vêm, porque a esposa vem também. E doutor Ricardo, o que eles dizem nesse depoimento? Olha, Olha, tinha um sujeito no táxi que possivelmente estava deitado, escorado, e aí eu começo a tentar fazer a reconstrução lógica da coisa, porque aqui a gente não julga por imagem de um corpo morto. O fato de existir um corpo morto é requisito fundamental para que nós estejamos aqui hoje no Tribunal do Júri, porque o Tribunal do Júri julga crimes dolosos contra a vida. Vossas Excelências ouviram hoje pela manhã a discussão sobre uma foto da pegada? Esta é a pegada que está na casa, estava na casa, com o sangue, em que o perito diz que é um pé 38 e que depois ele é indagado às folhas 515 sobre o possível formato do pé, a possível pegada, e o perito do IGP é que fala, e existem 3 possibilidades, e ele exclui uma apenas. Ele diz assim, ó, esta é ou supinada ou normal. E é por isso que a defesa, então, busca para saber qual é a pisada dele. E a pisada dele deu o oposto. Doutor, mas a pisada não importa. A pegada não importa. Nada disso E aí importa. a situação, daí disseram o seguinte: mas o Nilson que entrou na casa, tá aqui, o Nilceu que entrou na casa, ele tem um tênis. E aí pegaram e trouxeram o tênis. Eu vou provar para Vossas Excelências que este tênis aqui, este solado, não é igual
ao desse aqui. E eu comprei ontem um para mostrar qual é o formato desse aqui, que é totalmente diferente desse formato. E olha só, e o Nilceu, quando vai na delegacia, ele diz, passou a declarar quanto ao momento do fato, não viu nem ouviu nada, pois já estava dentro da residência. Decidiu entrar em casa justamente para tentar ajudar caso estivesse viva. Ele viu, ele disse, olha, eu entrei nessa residência, isso foi pela manhã. E aí ele diz que Simone estava de roupa íntima de dormir, por isso acreditou que podia ser alguém conhecida, que entrou na casa, pois Simone não abriria a porta para alguém com aqueles trajes. Porque depois o perito ele diz que é uma regata e apenas de calcinha. Tá? Ainda diz a cor, calcinha vermelha e tal. De roupa íntima de dormir, por isso acreditou que fosse alguém conhecido. Tá? Não abriria a porta para alguém que não tivesse do seu convívio. Diz que na casa tinha muito sangue no chão, mas cuidou para não pisar. Declara que o tamanho do seu pé é 39. A dos que diz que entrou na casa estava calçando alpargata. Ele disse, ele não disse, ela estava de tênis. Esse é o depoimento do Nilceu, que é o sujeito que já pela manhã Percebam, entra na casa. percebam Só pra gente esclarecer. Doutor, só a pra diferença. Esse aqui, ó. Olha só, se nós voltarmos no mesmo ângulo, esse aqui é no início, o símbolo do Olímpicos. Esse aqui é no meio, justamente como esse. Veja a diferença. Vocês todos os jurados conseguiram ver que a gente passa de um por um? Passa, eu não lembro. A imagem que trouxeram não é a mesma. Não é sequer a mesma. Ó, aqui está o símbolo, bem no meio, diferente desse aqui. Mais no fundo, exatamente como esse aqui. Olha, vejam a diferença. Ah, mas isso não é importante? Não é importante para quem? Para quem está sendo acusado? Isso é muito importante. Ah, mas não é importante que o pé dele é 38. Por que não? Porque o dele é 40? Isso é muito importante. Ah, mas não é importante que pegaram todas as roupas deles, periciaram, botaram no luminol e não acharam sangue. Ah, mas foi 4 dias depois. Vocês acham mesmo que se eu lavar não vai aparecer o sangue? No luminol? Ah, vocês estão de sacanagem, que daí não faz qualquer sentido. Justamente é para isso que a gente tem a perícia com luminol. É assim que funciona a perícia com luminol. Por uma razão bem clara. Às vezes, quando uma roupa ou quando algum material ele é manchado com sangue e ele é lavado na sequência, vamos supor que tivesse sido lavado como se foi aventado aqui, o sangue penetra nas fibras do tecido ou dos materiais. E é por isso que se submete o material à perícia do reagente luminol e outras tantas. Para quê? Para se atestar se efetivamente ali está. E quando a defesa fala